Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Então, olha só, algumas notícias aqui do Japão. Teve aquele atentado contra o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, né? O rapaz que atirou, a reclamação dele, a principal, era que os políticos estavam fazendo muita vista grossa para alguns abusos da igreja. A igreja em questão é uma que faz casamentos coletivos aqui no Japão, pelo que eu fiquei sabendo, e não tem nada a ver com a comunidade brasileira até onde eu me formei, né? Só que vai atingir os brasileiros, os desdobramentos atuais, né? Principalmente essa semana, né? Para vocês entenderem melhor a situação, é o seguinte: a família do rapaz, na versão dele, está praticamente falida, porque eles eram de uma classe média bem alta aqui no Japão, né? A mãe dele fez várias doações para a igreja, totalizando quase 100 milhões de ienes. E para juntar 1 milhão de ienes, que seja, uma pessoa com um salário assim básico, né? Não posso falar salário mínimo simplesmente porque o salário mínimo japonês comparado com o salário mínimo brasileiro é muito diferente, né? Não dá para juntar 1 milhão de ienes com o salário mínimo brasileiro nem em 10 anos. Já aqui no Japão, com 1 ano de serviço e a pessoa economizando muito mesmo, né? Economizando tudo que dá, uma pessoa sozinha consegue juntar 1 milhão de ienes em 1 ano. É lógico, precisa muita economia. Mas se fosse com o salário mínimo brasileiro, não ia dar de jeito nenhum, né? Vai ter gente fazendo a conversão, então, né? Né? Bom, entretanto, o 100 milhões de ienes é muita grana, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos resumir assim. E a família estando falida por causa disso, né? Ele ficou revoltado, cometeu o atentado, porque toda vez que... para todo lado que ele corria, tentando reclamar da situação, a polícia, advogados, o judiciário, né, e principalmente os políticos, sempre alegavam: olha, a gente não pode fazer nada, assunto religioso a gente não se intromete. O Japão tem liberdade religiosa, cada um segue o culto que quiser, não é religioso, tudo bem, é religioso, tudo bem, cada um se vira com os assuntos pessoais. O Japão tenta não se envolver em problemas pessoais na medida do possível, né? De uma maneira até exagerada em alguns casos. E por causa disso tudo, né? Chegou ao ponto de ter esse atentado, aí o pessoal começou a se preocupar. Peraí, para chegar nesse nível de coisa, deve ter algum problema, né? Vamos examinar. E chegaram na conclusão, né, de que a igreja em questão foi a primeira a se manifestar, né? Ela não queria ser vista como um bando de fanáticos. Então eles falaram para os seguidores: olha, maneira nas contribuições. A gente não quer ver nenhuma família indo à falência igual esse cara, não queremos ser motivo para atentados, né? Aqui no Japão o pessoal dá muita importância para o que os outros vão pensar, então tomaram esse tipo de atitude, né? Só que não foi o suficiente, né? Não pararam de examinar a questão só por causa disso. E chegaram no ponto de o que está acontecendo, né? Quais outras reclamações que tem a respeito de igreja. E quem está no Japão vai saber que esse assunto envolvido agora, né, é muito frequente.
Tem muita gente que fala, olha, meu filho, minha filha não pode ir na escola no sábado, no domingo, para aulas ou atividades extracurriculares, porque sábado, domingo é dia de ir na igreja. E até hoje o Ministério da Educação aceitava isso como um argumento válido. E isso vai mudar agora, né, se for aprovada a mudança na lei, né, que vai classificar esse tipo de conduta como abuso infantil, né. Isso é uma conversa bem antiga, tá? Muitos japoneses, não digo os professores, não digo os legisladores, nem o pessoal da prefeitura. O pessoal da prefeitura até está sempre falando, a prefeitura não se envolve em assuntos pessoais. Tem algumas ressalvas, mas esse daí é o discurso normal, né? Então, toda a família que falava, olha, meu filho, minha filha não pode ir na escola em tal dia porque tem que ir na igreja, era respeitado, né? Era um direito da família alegar isso. Só que vendo tudo o que aconteceu nos últimos meses, eles estão mais tendendo a ouvir as crianças também, né? E tem muitas pessoas que falam, olha, eu até queria ir na igreja, mas meu pai e minha mãe não deixam, né? Tem esse tipo de depoimento também por parte de algumas vítimas, né? Vamos chamar de vítimas porque são as pessoas que estão reclamando que sofreram esse tipo de problema, né? Limitação no aprendizado. E eu não digo que seja, tá? Eu estou falando simplesmente o que está sendo relatado. Tonikaku, enfim, né? Isso tá em julgamento agora, está em discussão. Nos próximos meses, talvez algumas semanas, a gente tenha alguma mudança na lei. E aqui no Japão tem muitas igrejas evangélicas, né? E provavelmente vocês vão ouvir muita gente reclamando disso, né? Porque no Brasil eu sei que a liberdade religiosa praticamente manda, né? Então aqui no Japão também era assim até agora. Isso pode mudar de uma hora para outra. E o que vai criar um contraste muito grande entre como o Brasil vê a situação e como o Japão vê a situação. Se o Japão mudar a legislação e as crianças não puderem mais ser impedidas de frequentar a escola por causa de igreja, será que o Brasil vai seguir a mesma linha? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Me diz se vocês já viram esse tipo de situação, se teve gente reclamando. Eu quero saber a opinião de todo mundo. Mesmo você que quer que as suas crianças vão para a igreja, me diz o porquê. E de preferência de maneira civilizada, tá? A gente quer ouvir a opinião de todo mundo. Valeu? Depois eu falo para vocês o que deu.